Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Nosso objeto de conhecimento é ângulos, então hoje nós vamos entender a ideia de ângulos, onde nós podemos encontrar. Ângulo é uma das ideias mais importantes para o estudo da geometria. Podemos observar ângulos em diversas situações, nos ponteiros de um relógio, em um notebook aberto, em uma escada, até com uma tesoura nós podemos observar esses ângulos. E eles também são muito usados no cotidiano, quando vai construir uma casa ou numa manobra de skate, até quando vai colocar azulejo cerâmica na casa. Então, tá no nosso cotidiano. Mas afinal, o que é ângulo? Ângulo vai ser a união de duas semirretas de mesma origem, tá certo? Imaginemos este pontinho. Façam aí comigo no seu caderno. Coloca um pontinho. Nós vamos denominar sempre um ponto por letra maiúscula. Ponto A. E eu vou traçar outro pontinho, que eu vou chamar de B. Fiz uma semirreta. Lembrando que nós já sabemos que a semirreta ela tem início. Iniciou nesse ponto A, não foi o nosso traço, mas não tem fim, porque ela vai continuar infinitamente. A mesma coisa. Iniciou em A. E vamos denominar aqui de C. Então, nós vamos ter semirreta AC e semirreta AB. Como a gente está falando de semirreta, a gente bota uma setinha em cima, tá certo? Então, duas semirretas de mesma origem vão formar ângulos. Nunca esqueçam disso. Lembrando que esse ponto que deu origem às semirretas, nós vamos chamar de ponto A e ele é denominado vértice do ângulo, tá certo? Então, já sabemos que ângulo vai ser formado por duas semirretas de mesma origem e como a gente pode representar. Como o ponto A é o ponto de origem, é o vértice que nós iremos denominar agora sim, você coloca um acento circunflexo, é aquele chapéuzinho. Indicamos CAB, BAC ou apenas por ângulo A. Isso é só por vocês verem, vocês nunca mais vão esquecer, tá certo? Então, minha gente, observe esse ângulo aqui, ele vai ser formado pela semirreta EF e EG. E essas semirretas vão formar também o ângulo, certo? Um lado do ângulo é EF e o outro lado do ângulo é EG. A região interna é chamada de região angular, que é a parte de dentro, e a parte de fora do ângulo é chamada de região externa. Lembrando que o ponto E é o vértice do ângulo. E as indicações F é G, G é F e ângulo apenas pode ser representado com o vértice. Agora é com você. Me informe quais são os lados deste ângulo. Muito bem, formado por semirretas ON e OP, mas está faltando o quê? Muito bem, a setinha em cima, que vai indicar que é semirreta. E o vértice é o ponto O, muito bem. E se a gente for representar esse ângulo, NOP, PON ou apenas o O. Lembrando que tem que ter o acento circunflexo, pois é a indicação do ângulo. Como a gente pode identificar ou até mesmo fazer ângulos? Você já pensou nisso? Bem, antes de tudo, para identificarmos um ângulo ou as medidas, a gente tem que saber que é possível determinar a medida de um ângulo utilizando o sistema sexagemal. Nesse caso, a unidade de medida é o grau. Nós sabemos que existem várias unidades de medida, mas quando a gente estiver falando em ângulo, vai ser grau. Observem o seguinte, imagine você aí, dando uma volta completa numa pista ou numa montanha russa que dá aqueles giros. Nós vamos lembrar também do relógio, né? 1 hora são 60 minutos. E 60 minutos são igual a 1 hora, tá vendo? Sexagemal. Agora me diga uma coisa, se 1 hora são 60 minutos, são quantos segundos? Pensem aí. Se 1 hora são 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos, nós multiplicamos 60 por 60 que dá exatamente 360. Para vocês terem uma ideia como nós usamos esse sistema sexagenal, não apenas na questão da medida dos ângulos, mas também das horas, tá bom? Então, uma volta completa nesse relógio seria 360. Concordam? E a gente sabe
que nós vamos usar o grau. Então, 360 graus teria uma volta completa de uma circunferência, tá bom? Você já deve ter visto que, só para lembrar que grau vai ser representado só por essa bolinha. E como eu já falei, que uma volta completa naquela circunferência, uma volta completa do relógio seria 360, certo? A mesma coisa aqui nessa unidade de medida do grau. Agora, vamos aqui. Vocês já devem ter visto essa imagem, ou vocês até mesmo têm transferidor. Ele pode ser só a metade, que seria a metade de 360, que é quanto? Isso mesmo, 180 graus. Ou ele completo, 360 graus, tá certo? E ele é um aparelho que é usado para medir ângulos, ok? Agora, como a gente pode usar esse transferidor? Você está vendo um transferidor que tem apenas 180 graus, mas não importa se ele tem 180 graus ou 360 graus, todos eles medem perfeitamente. Você alinha o centro e a partir daí você vai vendo as medidas que vão sendo formadas. Essa parte arredondada a gente chama de limbo e a parte embaixo é linha de fé. Se você tem o seu transferidor, dá uma olhadinha para você ver como ele é simples e prático. Giros e ângulos. Imaginemos que esse menininho aí tá com skate e você quer dar um giro de 1/4 de volta. Pense, se são uma circunferência e eu quisesse dar só uma volta, 1/4 dessa volta, dividisse ela em 4 partes e desse apenas 1/4 de volta, como é que seria? Ó, a circunferência. Se você tiver um marca-passo, também você pode fazer. Você alinha no meio e gira com o lápis. Temos aqui essa volta completa. Vou marcar um pontinho no meio e eu disse 1/4. Seria uma parte de 4. Vocês observaram que formou um L, tipo um L? Isso mesmo. Esse ângulo ele é representado com um quadradinho, muitas vezes ao centro, porque forma, não lembra um lado de um quadrado? Esse tipo de ângulo é chamado de ângulo reto e a medida dele é 90 graus. O ângulo reto, como a gente está falando, seria representado com um ponteiro de um relógio, marcando aqui 3 horas da tarde, 9 horas. Vocês estão vendo que ele é totalmente retinho, como a metade de um quadrado. Porque o ângulo reto, ele mede 90 graus. Aqui outra medida de ângulo reto com 9 horas. Lembrem, um ângulo reto mede 90 graus. Observem aqui, esse ângulo é reto porque ele mede quanto? 90 graus. E ele é formado pelo vértice E, tem o lado ED e EF, que são os lados deste ângulo, tá certo? Agora, nós iremos observar que é representado com um quadradinho e que a gente pode ler ângulo DEF, FED, apenas ângulo E. Vamos construir com o transferidor. Aqui tem o meu, se você tiver o seu, tenho certeza que você já pegou. A primeira coisa que eu faço é marcar um pontinho no meio, apenas para me basear. Agora eu vou traçar uma reta para indicando aonde? 90. Formei a semi-reta. Agora eu vou desenhar outra linha reta, partindo o que? Do zero. Quanto foi que eu formei aqui? 90 graus. Observe que ficou reto. Agora, se fosse um giro de meia volta que esse menino do skate faria, como seria? Ó, desenhamos de novo a circunferência. Caso você não tenha um transferidor, você pode pegar uma tampinha de refrigerante, pode pegar uma tampa da panela da sua mãe e vamos desenhando aqui comigo. Um giro de meia volta. Então, vai ser só a metade, não é assim, ó? Que ele vai fazer, ó, metade. Eu tracei aqui as duas semi-retas. Essa metade a gente já sabe que é quanto? 180 graus, que é chamado de ângulo raso. É o ângulo de 180 graus. Foi a metade da nossa circunferência. O ângulo raso, vamos ver se o relógio forma esse ângulo raso. 6h45, na verdade, né? Vamos ver aqui, agora 9h15. É um ângulo raso. Você vê que ele é retinho, né? O ângulo foi de uma ponta a outra, pegando metade de quê? Dessa circunferência. Por isso que ele mede 180 graus, porque é só meia volta.
uma volta 360 graus, meia volta 180 graus, que é o ângulo raso, um quarto de volta 90 graus. Como é que eu poderia falar o nome desse ângulo, seus lados? Os lados são formados pelas semi-retas. É T e é M, certo? Esse ângulo vai ter o vértice, o pontinho E, e as indicações T é M, M é T e o E, sempre com acento circunflexo. Vamos usar o transferidor novamente, ó, que é do 180. Pontinho no meio, tracei uma reta para 180, tracei outra reta para o zero, ou do 0 para 180. Eu gosto mais de findar no início, mas se você tem, eu posso primeiro colocar do 0 e depois ir para o 180, ou para o 90, ou para o 50, pode sim. Agora é com você. Assista esta videoaula quantas vezes for preciso, leia, pesquise, resolva as atividades. E até a nossa próxima aula. Beijinhos!